e quero arrematar o nosso bate-papo aqui no 3 em 1 com o Luciano Gomes dos Santos, professor de Filosofia e Teologia. Professor, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no nosso 3 em 1. Seu Gui, pode ir fechando um pouquinho aí a câmera para a gente fazer aquela divisão de tela legal e eu receber aqui o professor. E eu quero entender do senhor de que maneira ou por que há tamanha preocupação sobre essas divisões que muitas vezes tratamos na política, mas que agora acabam se tornando também preocupações sobre o novo Papa, que seria alguém mais conservador ou alguém mais progressista. Isso acabou entrando na fala do Dom Odilo Scherer também sobre essa situação, que não se deveria preocupar com isso, mas com outras questões que são maiores para a Igreja Católica. Mas como que esses assuntos e temas se misturam e geram, né, a preocupação daquele que vai agora ocupar esse espaço no teu ponto de vista? Bem-vindo. Boa tarde, Evandro. Boa tarde aí, Jovem Pan, ao programa aqui 3 em 1. E hoje nós estamos, né, lidando aí de um lado, né, com a tristeza, com a partida do Papa Francisco, aí para todos os católicos, também não católicos, e é uma questão que paralelamente também já está aí nos bastidores, né, a todo momento. De fato, nós temos que reconhecer que o Papa Francisco não é somente um líder religioso, então ele é um chefe de Estado, o Vaticano é um Estado, então há sim nos bastidores, né, toda uma preocupação política. Só a Igreja Católica ela comanda mais de 1 bilhão e 200 milhões de católicos, fora a sua influência das suas obras sociais pelo mundo. Então, essa discussão, né, se o Papa Francisco, como ele traz, né, na sua humildade, ele escolheu seguir ali a inspiração em Francisco de Assis, alguém que reconstruiu também lá no século XIII, a igreja, né, uma reforma. Então, Francisco ele trouxe também no seu pontificado toda essa experiência de uma igreja em saída que deveria ao encontro das pessoas, não esperar que as pessoas procurassem ali a igreja e os templos religiosos. Eu acredito também nessa análise, né, que o importante não é ser um Papa conservador ou um Papa progressista. Ele tem que seguir, né, os valores, a doutrina da igreja inspirada e fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo. Mas a política está presente também nas relações humanas, está presente nesta dimensão da escolha do novo Papa. Importante que esse novo Papa ele terá, né, que dar continuidade a essas grandes temáticas colocadas, né, pelo Francisco, citando aqui esta economia mais humanizada, a questão da igreja em saída dessa igreja missionária, engajada, participativa, trazendo a questão da paz, do diálogo, né, de uma missão, de uma política, de uma economia. A igreja não tem esse propósito de colocar projetos econômicos ou políticos, mas ela analisa a questão antropológica, como que esse ser humano ele é impactado por esses modelos de política, de economia. Mas o Papa, portanto, ele terá essa grande missão de dar continuidade a esses valores. Professor, eu quero trazer também um tema e te ouvir muito sobre ele, que foi algo trazido agora há pouco pelo nosso amigo Gustavo Segré, que é a hipocrisia da Igreja Católica em muitos momentos ao manter uma luxuosidade no Vaticano, ao mesmo tempo em que pede a toda a sociedade que acolha os mais pobres. A mesma Igreja Católica que, nesse rito, não permite a participação de mulheres, que era também uma das vontades do Papa Francisco. Como é que o senhor enxerga a tradição que é carregada pela Igreja Católica e a cobrança que ela recebe nesse momento diante da diversidade do mundo e da necessidade de participação cada vez maior dessa sociedade, que ela também se abra para isso? Olha que importante, né? A igreja, o cristianismo, ele tem sua história aí, né? Já seus 2000 anos de história. A Igreja Católica, ela tem as suas tradições, né? Ela foi também aí assumindo, né, tantas tradições ao longo da sua vida, conforme cada momento histórico. Mas, ao mesmo tempo, por isso que a figura do Papa Francisco, ele faz, né, e traz uma revolução, mesmo tendo a oposição dentro e fora da igreja, quando ele traz esse pastoreio, né, essa liderança, né, marcada pela virtude da simplicidade, marcada pela virtude da humildade. Por isso, nesses 12 anos, né, de pontificado, que é um tempo relativamente curto,
né, para que ele pudesse, né, continuar aí colocando todas essas mudanças e essas transformações. Então, a mesma forma que o Francisco de Assis, ele, né, viu uma igreja, né, ali na Idade Média, né, criticada pela riqueza ou pela pompa, o Francisco, que escolhe o Jorge, né, e Bergoglio, que escolhe esse nome Francisco, inspirado, né, para despojar de uma igreja que seja mais simples. Portanto, ele mudou também os ritos, né, aí funerários, para que sejam mais simples, para trazer de fato essa essência, essa profundidade do Evangelho. Então, portanto, a igreja, aqui especificamente católica, ela é também, né, composta de homens e mulheres, crianças, jovens, né, de toda uma comunidade. Então, a mudança numa instituição religiosa, ela é muito mais devagar, muito mais lenta, né? Então, não é possível acompanhar ao mesmo tempo as mudanças da sociedade, as mudanças tecnológicas como nós vivemos nesse tempo presente. Mas pessoas como o Papa Francisco, né, se colocou como um profeta justamente para trazer essa renovação e, ao mesmo tempo, lidar com esses temas, né, que são aí complexos, espinhosos teologicamente, né, com relação, né, à ordenação de mulheres, tantos outros temas. Então, são temas que deverão ser, né, colocados em pautas e sendo refletidos, inspirados na tradição, mas inspirados principalmente no Evangelho. Gomes dos Santos, professor de Filosofia e Teologia, obrigado pela participação no nosso 3 em 1. Uma ótima tarde, até a próxima. Muito obrigado, Evandro, pela oportunidade e a toda a equipe da Jovem Pan. A gente que agradece, portas estão sempre abertas. Até mais, um grande abraço.